Escândalos que abalaram o governo de Nero. Olá, seja bem-vindo. Como sempre te peço, uma força com like e sua inscrição no canal. Com isso o YouTube leva meus conteúdos para outras pessoas, e isso me ajuda muito. Nero, um homem bom ou ruim? Historiadores dizem ser louco, psicopata, fazia barbaridade no seu reinado. Diversas festas carnais que duravam vários dias, suspeito de matar pessoa de sua família. O governo do imperador ficou conhecido pela estabilidade emocional do homem que queria mais do que tudo, e isso teve sua história marcada em Roma. Nero foi um dos maiores imperadores da Roma antiga. Ele tinha uma grande vontade em deixar sua marca registrada na história do gigantesco império. O imperador sempre teve um caráter explicitamente tirano. Isso porque subiu ao poder com 17 anos após a morte encomendada do imperador Cláudio, que dizem ter envolvimento com a morte. Porém, o filho biológico do antigo político, britânico, era o preferido para assumir o trono quando completasse 16 anos. No seu primeiro ano de governo, ele concedeu autonomia ao Senado. Essa decisão foi muito benéfica do ponto de vista político, já que agradou aqueles que viriam a ser os seus maiores opositores no futuro. Em troca, Nero pediu para que seu nome não fosse mencionado nos decretos públicos, como uma forma de passar despercebido de qualquer mal-entendido. Já em 55 d.C., passou a ser ativo no campo administrativo, impondo restrições a fianças e apoiando escravos libertos. Também realizou decretos em prol dos mais pobres, como a diminuição de impostos que também viriam a causar uma baixa no preço dos alimentos. Sua campanha militar contra o Império Parta foi um ponto forte de seu governo, que não se envolveu em diversas guerras. A aparente paz em seu governo foi motivo para forte estabilidade política, pelo menos até o grande incêndio de Roma. Boa parte da capital romana foi completamente carbonizada. Os primeiros rumores foram de que Nero, para poder remodelar a cidade ao seu bel prazer, teria iniciado o fogo. No entanto, historiadores acreditam que o tirano não estava na capital quando as chamas devastaram o império. Ele se sentia cada vez mais perseguido, especialmente pelos membros do Senado. Os políticos não tiveram grande parte de seus poderes executivos revistos depois de um trato com o imperador. Assim, parte dos senadores passaram a se opor secretamente ao tirano. Sem o apoio de grande parte da população, do Senado e quase sem poderes no governo, a gota se deu quando ordenou aumento nos impostos para a construção de um palácio em Roma, na área arrasada pelo fogo. Assim, houve diversas revoltas, em várias províncias, passaram a ser rotineiras, e ficava cada vez mais difícil para o soberano retomar a ordem sem o apoio dos senadores. Com isso, o Senado apoiou o governador Galba durante uma dessas revoltas, e declarou Nero inimigo do Estado. O imperador fugiu, e, antes de ser morto, se suicidou com uma espada. Nero foi o quinto imperador romano, ele assumiu o poder aos 16 anos e governou por quase 14 anos. Tirano, cruel e assassino. Estas são algumas das características que os historiadores atribuíram a Nero. Segundo vários cronistas, o jovem líder romano mandou assassinar a mãe, Agripina, a jovem, e suas duas esposas, Cláudia Otávia e Popeia Sabina. Agripina, que foi a mulher mais poderosa do Império Romano, sua mãe. Além disso, ele foi acusado de iniciar o grande incêndio de Roma, que devastou grande parte da cidade por 9 dias, e seu nome passou a ser sinônimo de degeneração por suas supostas aventuras sexuais, extravagâncias e excessos. No entanto, tudo isso pode ser um exagero, ou simplesmente, invenção. Estudos recentes sugerem que Nero, na realidade, não era tão ruim quanto se acreditava. Nero teve o azar de ser o último imperador da dinastia romana Júlio-Claudiana. Então, quando ele morreu, houve um período de guerra civil e caos, e depois disso, uma nova dinastia chegou ao poder. As evidências sugerem que Nero era adorado pelo povo. Mas, apesar da adoração do povo, muitas de suas políticas irritavam a elite e os mais ricos. E isso explica, em parte, por que adquiriu uma reputação tão ruim. Por volta do ano 59 d.C., Agripina após ser morta, Nero foi apontado como responsável. O imperador justificou a morte da mãe garantindo que ela planejava assassiná-lo. Ele estava definitivamente envolvido na morte da mãe, isso é certo. Mas nunca saberemos qual foi o verdadeiro motivo de sua morte.
É muito provável que tenha havido um elemento político por trás. Dizem que Agripina estava tentando conspirar contra Nero. A primeira esposa de Nero, Cláudia Otávia, também foi crucial em sua ascensão ao poder. Mas o amor durou apenas alguns anos. Por volta de 62 d.C., ela, que era muito popular na cidade, foi executada após ser banida. Reza a lenda que Nero a acusou de adultério, o que foi questionado na época. Finalmente, o imperador se casou com Popeia Sabina, que engravidou de uma menina, mas ambas morreram antes dela dar à luz. Nero, mais uma vez, foi apontado como culpado. Que Nero também tinha assassinado sua segunda esposa. A história diz que ele chutou a barriga dela. Nero estava particularmente interessado em projetos de engenharia moderna e arquitetura inovadora. Ele construiu anfiteatros, mercados de comida, casas novas para as pessoas afetadas pelo incêndio e até termas públicas. Muitas de suas obras, no entanto, foram destruídas mais tarde. Depois de Augusto, ninguém mudou Roma tanto quanto Nero. Ele fez construções realmente incríveis, mas infelizmente elas só ficaram consagradas em moedas ou descrições. Apesar de sua popularidade, a elite nunca o suportou e se sentia constantemente ameaçada por suas políticas. As conspirações contra ele aumentaram ao longo dos anos, e finalmente o Senado declarou como inimigo do Estado. No final, ele não teve outra escolha a não ser acabar com sua vida. E foi assim que em 68 d.C., aos 30 anos, Nero morreu, encerrando a dinastia Júlio-Claudiana. Sua popularidade continuou após sua morte, alimentando profecias que diziam que ele voltaria. Vários falsos Neros apareceram e ganharam apoio entre o povo. Bom ou ruim, Nero marcou muito e até hoje é lembrado. Se gostaram dessa história, se inscrevam no canal e fiquem por dentro de outras curiosidades. Até mais!